De volta com o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV. Você interagindo, participando com a gente pelo 0310 07 940 e também pelo nosso e-mail que você acessa através do portal boavontade.com/tv www.boavontade.com/tv. O nosso abraço a Lourdes Palmieri Segato Ramos, em Guará, São Paulo. Ela está participando do programa Viver é Melhor. Ela conta aqui um problema de zumbido no ouvido que nós vamos compartilhar aqui com o doutor Gilberto. Ela diz que há mais de 20 anos, doutor, ela fez um implante coclear. Sente um zumbido constante no ouvido e de vez em quando uns apitos. E aí ela pergunta se existe um meio de amenizar o problema, já que o seu médico disse que isso não tem cura. O implante coclear é o que eles chamam de ouvido biônico, né? Então, foi colocado dentro da cóclea, né? Dentro desse lugarzinho aqui, né? Dessa região redondinha, colocados são eletrodos, que hoje em dia pode se colocar até 22 eletrodos que jogam direto para o nervo, tá? Normalmente esse zumbido, ele é um zumbido mais central. Sim. Né? Então é um zumbido lá da cabeça, mais do que do próprio ouvido. Por quê? Porque a cabeça está procurando o órgão antigo. E provavelmente o órgão antigo dela, que é a cóclea, ela tem menos áreas do que tinha quando ela tinha um ouvido bom. Certo. Né? Existe um processo que chama adaptação, que é um processo neurológico que a gente faz, que vai diminuindo esse zumbido, né? Agora, isso teria que encaixar na programação do implante que ela fez. Sim. Que são inibidores de zumbidos. Certo. Tá? Aí tem que ver a fase que ela está de adaptação do implante coclear. O implante coclear tem várias fases de adaptação. Se ela já estiver bem adaptada e ela tiver um programinha que seja desses mais modernos, ela consegue ter dentro do programa um inibidor de zumbido. Certo. Aí ela, no próprio aparelho que ela põe externamente para fazer o implante coclear funcionar, pode ser adaptado esse tipo de situação, mas ela tem que estar num processo já bem avançado. Ela diz que tem há 20 anos esse implante, né? Que ela fez esse implante. Então, eu acho que ela deve ter um implante que a programação era mais antiga. É mais antiga. Então, provavelmente, ela deve ter 5 eletrodos, 2 eletrodos. O número de eletrodos é menor e aí fica mais complicado ela ter uma adaptação no programa. Nesse caso, a solução seria até a troca, talvez, do implante. Aí isso tem que analisar direitinho, porque ela teria que conversar realmente com o otorrino dela. Tem que ver se ossificou ou não aqueles eletrodos, se existe a possibilidade de fazer a troca ou não, se existe uma troca do programa e não dos eletrodos, né? Isso depende da marca do implante que ela fez. Isso ela teria que ter uma análise médica, né? Lá no hospital a gente tem uma equipe, né, no Hospital Paulista, que faz análise de implante coclear. Então a equipe é o pessoal do implante, né? Tem as fonos que trabalham junto, tem o médico que trabalha junto e tem o Então é uma equipe médica dentro do Hospital Paulista que faz a avaliação desse implante. E a troca dele tem que ser vista pelo médico, porque alguns eletrodos eles tinham ganchos de fixação ou existe uma ossificação dentro da cóclea. Certo. Se existir essa ossificação, aquele implante não é uma coisa que fica móvel. Né? Então, e é uma coisa que a gente está falando do tamanho de um fio de cabelo, quase. Sim, não bem delicado, porque o sistema auditivo é pequenininho, é bem delicado. Não é uma coisa muito grande. Então, como é uma coisa pequenininha tudo, precisava fazer umas tomografias, precisava fazer ressonância, precisava dar uma reavaliada no tipo de implante que ela pôs na época para a gente poder ver se isso é possível ou não. Mas eu acho que vale a pena procurar, sim. Muito obrigada, Lourdes, por compartilhar a dúvida com a gente. Pode continuar participando, viu? E a gente aproveita aqui também para mandar um alô para o Rubens Vieira Ribeiro. Ele está na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O nosso abraço a todos que estão na companhia do programa Viver é Melhor. Ele está orando por si, por seus familiares, especialmente pelo neto Hugo Bianchini Ribeiro, para que possa aí encontrar muita alegria
E ele também pede por Rafael Vasconcelos Ribeiro, seu filho. Todos os nomes inscritos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces da Boa Vontade TV. Daqui a pouquinho teremos um momento ecumênico de oração. Você pode continuar participando, 0300 10 07 940. Nós vamos trazer também a dúvida do povo nas ruas, que fala que é o programa Viver é Melhor. Doutor, meu nome é Samuel. Existe tipo de zumbido? Sim, existem tipos de zumbido. Na verdade, esse caracolzinho, ele tem várias áreas. Depende da área que acometer, ele é mais grave ou ele é mais agudo. Certo. Então, e cada pessoa vai interpretar aquilo de acordo com o que ela sente, né? Então, você vai ter uma... Vou mostrar aqui para o pessoal o ouvido, né? É nessa região aqui do caracol, né, dentro do caracol, né? Dentro do caracolzinho nessa ali. Região. Você vai ter várias áreas dentro lá que vai dar desde o grave até o agudo. Certo. Além de grave e agudo, você interpreta o seu som. Sim. Então, por exemplo, hoje em dia, às vezes a pessoa fala que é parecido com o bip do celular, o mais jovem. E o mais antigo vai falar que parece a panela de pressão. Certo. Porque tem uma referência em relação àquele barulho. Ah, parece o passarinho. Normalmente é o idoso que lembra do passarinho, né? O mais novo lembra de um brinquedo, alguma coisa assim. Então, existem tipos e existem causas diferentes. Uma causa muito comum é cera no ouvido. Né? É uma coisa simples de resolver, vai lá, você lava o ouvido, resolve facilmente para a pessoa, né? Mas se aquela cera inibe o som externo, a gente começa a escutar os sons de dentro do corpo, né? Existem zumbidos que a gente chama de pulsáteis. Esses normalmente têm a ver com sons internos do corpo. Então, uma artéria ficou, às vezes, perto do ouvido, que ela ficou, às vezes, com o tempo mais durinha, que ela vai tendo aquele colesterol, vai acumulando, formando um negócio que chama arteriosclerose, e aquilo deixa uma artéria dura. Então, o som que passava numa almofadinha ali não fazia barulho, de repente começa a fazer barulho. Começa a fazer barulho. Quando você tampa o ouvido, você vai conseguir ouvir melhor a tua respiração, você vai conseguir ouvir melhor a parte de circulação. Sim. A gente começa a ouvir sons, porque nosso corpo é barulhento. É verdade. Né? Então, o zumbido pulsátil, que a gente diz, normalmente tem a ver com alguma coisa da artéria, alguma coisa mais da parte interna do corpo. Então, tem vários tipos, sim, de zumbido. Agora, será que cera do ouvido é sempre vilã? Será que a gente pode ficar cutucando o ouvido toda hora para tirar essa cera? Daqui a pouquinho nós vamos saber sobre isso. Eu vou pedir licença aqui ao Dr. Gilberto por um instante, porque nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero trazer uma recomendação de leitura. Sim, hoje nós estamos estudando o livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o poder do Cristo em nós. E já no prefácio do autor estamos aprendendo a alavancar a coragem. Estamos aprendendo a transformar as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos sofrimentos em molas propulsoras para a nossa felicidade. Coisas que trazem capacitação para a nossa vida, trazem felicidade para o nosso espírito, trazem ânimo para a nossa alma. Prosseguindo aqui na leitura, então, do capítulo Alavancar a Coragem, nos ensina o irmão Paiva. Faz-se urgente certo conhecimento da excelsa lei que rege os mundos, do micro ao macrocosmo. E esse conjunto de leis se encontra expresso no Evangelho e no Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele ainda vai prosseguir um pouco além. É a respeito disso que procuraremos tratar nas páginas seguintes, com espírito de modéstia, porque sabemos, no fundo, que nada é nosso, pois tudo é de Deus. Esse é um grande convite que o programa Viver é Melhor faz no dia de hoje a você. Estudar o livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o poder do Cristo em nós. Nessa análise do escritor Paiva Neto, compreender pelo estudo do Evangelho, o Apocalipse de Jesus, o sacrifício extremo do Cristo de Deus por toda a humanidade. E a partir do seu exemplo, como nós, no nosso dia a dia, podemos nos tornar vencedores.
O livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, está à sua disposição pelo Clube Cultura de Paz, 0300 10 07 940. Uma excelente dica de presente para quem você ama. O programa Viver é Melhor, indo para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já!